Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André, escrevente do TJ São Paulo. Como dito, hoje é o vídeo da revisão completa. Então eu vou aqui tentar te falar sempre o máximo que eu fiz para fazer uma revisão completa e como que você pode fazer, tá? Tentar aqui te falar quais são as etapas e como que você pode fazer isso da melhor maneira possível. Então a revisão completa, pessoal, ela consiste basicamente em 3 divisões. Temos alguns blocos. Eu chamo eles de bloco de questões, bloco de memorização e bloco de correções. Então são 3 blocos. A ideia é basicamente essa sequência mesmo que eu disse. Primeiro, na hora que você for fazer uma revisão, é o quê? Você vai fazer questões. Questões é o que estará na sua prova. Você precisa ter contato diretamente com isso todos os dias e fazer revisão por meio de questões é uma das formas mais eficientes também. Não é só isso que você vai fazer, mas as questões é a primeira coisa, é a primeira e a última coisa, sempre tem que ter questão em tudo que você fizer. Você vai fazer questões anteriores de prova, vai fazer questões de repente de outras bancas, quando necessário, e vai fazer questões inéditas também, se não tiver, por exemplo, questões anteriores, tá? Então não importa, o importante é fazer questões. Então a ideia aqui, pessoal, é que você faça de 5 a 10 questões nas revisões. É mais ou menos isso, em média, dá 3 minutos por questão. Então essa é a média, tá? Sempre que você for fazer um bloco de questões, você aí faz a continha de 3 minutos por questão e tenta fazer de 5 a 10 questões, tá? Sempre, lógico, tenta fazer o máximo possível 10 questões. Se não der, faça no mínimo 5, tá? Pelo menos 5. Então, assim você vai ter ali uma quantidade boa para fazer uma revisão. E aí você vai fazer como? Então você tá ali, tá fazendo a questão, tô aqui tentando te falar na prática mesmo. Tá ali fazendo a questão, acha que alguma é certa, responde. Vai para a próxima. Acha que alguma é certa, responde. Faz de conta que é um mini simulado, tá bom? Se quiser pular, pula, vai para a próxima, depois volta, não tem problema. No final, vai sobrar algumas questões que de repente você não tem a menor ideia ou questões que você tem dúvida, tá? Vamos fazer assim, se você tiver uma ideia de qual é a resposta correta, você vai lá e marca, tá bom? Se você tiver uma ideia. Se você não fazer ideia de qual questão, de qual alternativa é a resposta correta, daí você não chuta, tá? Não chuta não, só chuta assim, entre aspas, só chuta ou escolhe uma alternativa quando você tem pelo menos uma ideia de qual você acha correta. Mas evita chutar. Sabe o que você vai fazer? Com base nas suas anotações, nos seus resumos, naquilo que você fez de seu material que você assistiu lá das aulas, você fez o seu material. Um mapa mental, um resumo por tópicos, um caderno de erros, flashcard, tabelas, fluxogramas, pode ser o que for. Aí você vai, aquela pergunta ali que você não sabe como responder, você vai consultar uma cola mesmo, vai consultar os seus resumos, aquilo que você já fez e ver se acha a resposta ali. Então você vai usar os resumos, aquilo que você fez para isso, para consultar quando você não tem ideia de como fazer uma questão. Aí você tenta consultar ali e tenta responder a questão consultando mesmo, com consulta. O objetivo é que você não precise mais disso depois, mas no começo não tem jeito, você não vai memorizar tudo. Se for algum prazo que você esqueceu, não chuta não. Vai lá, olha o prazo e responde. Exatamente assim. Então, esse aí vai ser o bloco de questões. Você vai fazer todas as questões. Acabou as questões, você ainda não vai corrigir. Acabou as questões, você vai pegar de novo esses resumos que você tem, que pode ser, como eu já disse, um resumo por tópicos, mapa mental, pode ser tabela, pode ser um flashcard, de acordo com o último vídeo que eu falei anterior sobre isso também, que a gente vai aprofundar também mais nisso. Mas você vai pegar esses resumos e sabe o que você vai fazer? Antes de lê-los, não vai ler direto ele não. Antes de fazer isso, fecha o olho mesmo e tenta lembrar tudo que estava neles, tudo. Cada informação, tudo que você conseguir lembrar. Se quiser aprofundar, você pode até pegar um papel em branco e escrever ali tudo que você lembra que estava escrito naqueles resumos. Tudo, pessoal, tudo, tudo. Depois desse papel em branco você vai pegar e jogar fora, tá? É só realmente ali para você fazer esse bloco de memorização. Então eu chamo isso de bloco de memorização, tá? É o bloco onde você vai parar um tempinho ali, depois que você fez as questões, para tentar memorizar aquilo que está lá no seu resumo, nos seus resumos. Se você tem um flashcard, é a hora de ver esse flashcard.
vê ele de um lado, tenta responder na sua cabeça o que está no outro e aí você olha. Se você tem tabelas, resumo, é a hora de você fechar o olho e tentar memorizar na sua cabeça como que era a tabela, a estrutura dela. Ou até mesmo pegar um papel e tentar fazer a tabela, criar a tabela ali, para na hora da prova você também saber como é a tabela. Então tenta fazer isso. O bloco de questões, pessoal, como eu estava falando de 3 minutos por questão, de 5 a 10 minutos, então é até no máximo meia hora, tá? Então de 15 minutos a meia hora. Esse bloco de memorização é bem rapidinho, tá? É bem rapidinho mesmo, questão de 5 minutos no máximo. Então é bem rapidinho para não perder tempo. E por fim a gente tem o bloco de correção. É onde a gente vai fazer a correção das questões que a gente fez, tá bom? A gente vai fazer essa correção de que forma? Então tem uma ordem também que eu utilizava. O ideal é você ter um material que tenha questões comentadas, tá? É o ideal. Se você não tiver, você pode procurar um vídeo que seja comentado com relação àquela questão. Se também não tiver um vídeo, você tenta consultar os seus resumos. De repente a resposta ainda está ali, mas você não achou. Tenta de novo. Se não tiver, mais uma vez, tenta ver as anotações de aula. De repente você faz anotações de aula, não sei. Se tem um material assim de aula, né, alguma coisa assim, você tenta ver se está lá também. Não conseguiu também, então você vai ter que voltar lá no material teórico, tá? Ou na videoaula para procurar essa resposta. De algum jeito você precisa achar. Se depois de tudo isso você ainda não conseguiu entender ou não conseguiu achar a resposta, daí você procura na internet, tá? Última opção. Então o ideal é que seja nessa ordem de preferência, tá? Um material com questões comentadas é o ideal, ou vídeo, tá? Alguma coisa ali, ou pode ser um site de questões também, onde tem os comentários ali. Importante você entender, tá? Ir atrás de cada um dos erros que você cometeu, ou até mesmo saber porque algumas alternativas erradas que você não assinalou, mas estava errado mesmo, por que que elas estavam erradas? Às vezes você sabia a resposta correta, acertou, mas aí não sabe exatamente por que uma ou outra estava errada. Então você precisa ver isso também com muita calma. Esse bloco aí de correção vai demorar mais ou menos uns 20 minutos se você fizer 10 questões, tá? Mais ou menos 2 minutos por questão na correção, mas é no máximo, tá? O ideal aí é que dure cada vez menos também conforme você for estudando. Uns 10 minutos ali é o ideal, tá bom? Então essa é a estrutura da revisão completa. A gente vai ter o bloco de questões, o bloco de memorização e por fim o bloco de correção. São os 3 blocos que, na minha opinião, ali fazem com que você tenha uma revisão completa daquele assunto que você separou para fazer. Como eu já disse, a gente vai falar de cada um desses blocos em outros vídeos. Vou separar sim um vídeo para cada um desses blocos para você fazer da melhor maneira possível. Como fazer questões, como fazer direito a esse bloco de memorização que eu falei, como fazer as correções. Fica tranquilo, vou gravar um vídeo para cada um desses assuntos, para cada um desses blocos, tá? Isso aqui, de novo, é só estrutura. Só para você entender a estrutura e já ir estudando aí, se você quiser utilizar, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.